O preço do Bitcoin acaba de passar dos 100 mil dólares novamente. Quero falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer algumas notícias aqui e fazer uma atualização sobre o preço de alguns ativos, bolsa nos Estados Unidos, bolsa no Brasil e como é que está a situação econômica no mundo. Então, nesse vídeo rápido, fazendo um apanhado geral das notícias que estão rolando por aí. Se você curte o conteúdo aqui do canal, já deixe seu like na confiança e fique à vontade na seção dos comentários. Então, notícia aqui do Money Times: Bitcoin salta e atinge 101 mil dólares com o avanço do acordo comercial dos Estados Unidos com Reino Unido. Então, aparentemente, Estados Unidos está fazendo alguns acordos comerciais com alguns países, o que é um cenário mais positivo em relação à economia global, se a gente comparar com o cenário das tarifas que aconteceu aí há pouco tempo atrás. Então, o preço do Bitcoin hoje em reais aqui já passa dos 179 mil reais, então é mais de R$500 mil por Bitcoin. Eu acredito que em breve aí teremos um Bitcoin valendo R$1 milhão ou mais, em um médio prazo, se a tendência de alta continuar. Lembrando que nada disso, obviamente, é uma dica de investimentos, você deve fazer sua própria pesquisa, mas historicamente a gente vê o preço do Bitcoin subindo em relação a moedas fiduciárias, principalmente em relação às moedas mais fracas, como o real. Aqui notícia da Exame, então, agora o Bitcoin supera o Google e é o sexto maior ativo do mundo, o sexto ativo mais valioso do mundo. É cada vez mais difícil de ignorar o Bitcoin. Você pode não gostar do Bitcoin, você pode gostar do Bitcoin, mas ignorar o Bitcoin é cada vez mais difícil, pois agora ele é o sexto ativo mais valioso do mundo na frente do Google. Então, realmente é uma marca histórica aí para o Bitcoin. E aqui, finalmente, a gente tem o preço do Bitcoin em dólares. Então, 102 mil dólares, mais de 102 mil dólares, com uma alta de 5,64% no dia de hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então, alta considerável aí para o preço do Bitcoin. Como é que está o mercado, então? Esse aqui é o SP500. A gente teve uma alta leve no dia de 0,58%, mas eu quero mostrar aqui o gráfico anual. Então, basicamente, a gente passou por um momento de queda, e nesse momento de queda aqui a gente teve uma queda de em torno de 20%, quase 20% para o SP500, e nessa queda todos os ativos caíram, inclusive o preço do Bitcoin aqui. Então, se a gente passar para o gráfico anual, a gente vê que o preço caiu ali para próximo dos 70 mil dólares, e com uma queda aí de em torno de, vamos ver, quase 30%. Então, quem aproveitou aí e comprou Bitcoin nos 75 mil dólares já teve uma valorização interessante aí de 36%. Então, basicamente, a gente teve essa queda nas ações dos Estados Unidos, todo o mercado veio para baixo junto, mas tivemos, então, uma recuperação. Por que isso é importante? Porque o Bitcoin ele ainda cai com ativos de alta volatilidade, embora ele tenha se comportado de forma anticíclica em alguns dias, mas de uma maneira geral ele também caiu. O que isso significa? Significa que se a gente tiver uma crise, um crash, uma correção forte no mercado, e a gente sabe que a economia americana hoje tem vários problemas, com uma dívida de mais de 36 trilhões de dólares, a gente pode ter uma correção forte no preço do Bitcoin também. Mas agora, então, aparentemente, a economia dos Estados Unidos começou aí, reverteu a tendência, está numa tendência de alta. E em relação ao Ibovespa aqui, a gente teve uma valorização no dia de hoje, sendo negociado aí nos 136 mil pontos. Se a gente pegar aqui em um ano, a gente tem aí em torno de 5% de valorização, com períodos de altas e baixas. A gente teve também uma desvalorização junto com o SP500. Na verdade, não exatamente no mesmo período, mas sim, o Brasil ele sofre também como país emergente em momentos de crise nos Estados Unidos, de crise global. E se a gente observar aqui algo que eu gosto de trazer em todos os vídeos, ou pelo menos em todos que eu me lembro, a gente tem aqui então, puxando o gráfico para o máximo, a gente tem desde, vamos ver, esse gráfico vai desde 2006 até agora. Então a gente tem, desde 2006 até agora, 233% de valorização. E algumas pessoas podem pensar que isso é muito bom, olha só como eu ganhei dinheiro na bolsa, como eu tive mais de 200% de valorização investindo no Ibovespa, na bolsa brasileira. Mas se você trouxer aí esses valores para o dólar, então esse gráfico não vai até 2006, mas ele vai até 2010. E se você pegar de 2010 até hoje e corrigir pelo dólar, você perdeu dinheiro na bolsa. Então, mais de 20 anos, então de 2010 até agora, 15 anos aí, onde você deixou o seu dinheiro ali
entre aspas, investido e perdeu dinheiro. Então tome muito cuidado com a rentabilidade nominal. Não é só porque o número está crescendo que a rentabilidade real é positiva. Lembrando que aqui eu corrigi só pelo dólar e não pela base monetária, porque o dólar também tem uma inflação, o dólar também se desvalorizou nesse meio tempo, então tome muito cuidado com rentabilidades positivas. Por exemplo, se eu pegar o Bitcoin aqui, vamos ver, isso aqui vai desde 2006, então 15 anos, se eu pegar o Bitcoin, onde é que está o preço do Bitcoin aqui? Bitcoin desde 2016 já se valorizou mais de 36.000%, então é um dos poucos ativos que vem historicamente se valorizando mais do que a expansão da base monetária. A expansão da base monetária que está aqui agora na tela, o agregado monetário M2, que é a verdadeira inflação, não o IPCA. O IPCA é um aumento de preços de uma cesta de itens, mas na verdade a definição clássica de inflação é a expansão da base monetária, é o agregado monetário M2, por exemplo. E aqui a gente consegue ver que tem meses, por exemplo, o mês de junho de 2024, ou até mesmo o mês de dezembro de 2024, aqui o aumento da base monetária percentualmente foi maior que 2%, então temos mais de 2% de inflação real. Então, se você não ganhou aí nesses meses mais de 2%, você perdeu dinheiro, descontado risco e liquidez. É claro que você tem que ver isso numa média, mas a média aqui para o aumento de M2, tirando janeiro de 2025, é bastante alta, então cuidado para não cair aí na armadilha do ganho nominal, achando que você está ganhando dinheiro, enquanto que na verdade você está perdendo para a inflação real, que é a expansão da base monetária. E o IPCA, ele não retrata a inflação real, porque ele só pega alguns produtos e vê a variação de preço desses produtos. Existem alguns vieses aí para o cálculo do IPCA, mas o aumento de preços é uma consequência da inflação. A inflação real é a expansão da base monetária. Então cuidado aí com essa armadilha. Quando a gente coloca o Ibovespa em dólar, a gente vê aí que, de fato, o resultado da Bolsa Brasileira foi desastroso nos últimos anos. E aqui, mais uma notícia, então, a taxa Selic no Brasil também aumentou para 14,75%. Eu já lancei um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. E agora, essa notícia da CNN diz que o Brasil tem a terceira maior taxa de juros real do mundo após a alta da Selic, ficando atrás da Turquia e da Rússia. O que significa isso, mais especificamente, o fato da taxa de juros no Brasil estar alta? Significa que ninguém quer deixar o dinheiro no Brasil com uma taxa de juros barata, ou seja, o Banco Central aí tem que subir a taxa de juros para evitar que o dinheiro vá embora, porque no Brasil a gente tem muita corrupção, a gente tem muito dinheiro desviado por políticos e burocratas, é muito difícil empreender, a gente não tem um comércio livre e tudo isso atrapalha a economia. Então, para que alguém seja louco o suficiente de deixar o dinheiro parado no Brasil, eles têm que pagar aí no mínimo 14,75% e é por isso que a taxa Selic continua subindo. Se isso não tivesse acontecendo, provavelmente a gente teria uma alta no dólar, a gente teria fuga de capital e a gente teria aí um aumento de preços maior, isso seria mais perceptível, então, para a população de uma maneira geral, e, além disso, já está bastante perceptível que os preços estão aumentando, basta ir no supermercado, abastecer o carro, que isso fica claro para todo mundo, mas isso seria ainda pior se essa taxa de juros fosse reduzida, porque daí o dinheiro ia migrar do Brasil, o dólar ia aumentar, e boa parte dos produtos e serviços que a gente consome tem relação com o dólar, então se a gente tem dólar mais alto, a gente tem produtos e serviços mais altos aqui no Brasil, então infelizmente é por isso que a gente está vendo essa taxa de juros tão alta. E qual que é o problema disso? O problema é que se as pessoas querem fazer um empréstimo imobiliário, uma construção, um investimento de longo prazo, pegar crédito para empreender, o dinheiro está mais caro e isso inibe as pessoas a fazerem isso, então existe menos demanda por dinheiro, a economia movimenta menos, e isso é ruim de uma maneira geral. Então, novamente, toda a corrupção, toda a burocracia, políticos e burocratas atrapalhando a nossa vida. Eu acho que existem muitas pessoas boas no Brasil, que trabalham, que são honestas, mas infelizmente a gente tem em Brasília aí uma quantidade gigantesca de políticos e burocratas sugando o nosso dinheiro como sanguessugas aí, e fica difícil prosperar em meio a tudo isso. Mas enfim, isso aí é óbvio, eu não preciso nem entrar nesse critério aí, porque você, morando no Brasil, vivendo no Brasil e olhando o que está acontecendo, você percebe isso
Claramente. Então aqui, de novo, né, a expansão do agregado monetário, a inflação real, olhem sempre para o M2 ou para algum dado de agregado monetário quando você quiser saber a inflação real. E falando um pouco sobre os Estados Unidos agora, então o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, mantém os juros inalterados nos Estados Unidos entre 4,25% e 4,5%. Então, provavelmente eles teriam que baixar os juros ou eles iriam baixar os juros se a economia dos Estados Unidos continuasse caindo, se o SP500 continuasse desabando, mas como temos então aí uma recuperação e uma inversão na tendência, eles optaram pelo mais seguro, que seria manter a taxa de juros então, e tentar normalizar aí a taxa de juros próxima de 4,25% e 4,5% nos Estados Unidos. Lembrando que caso os Estados Unidos baixasse muito a taxa de juros, talvez fosse viável aí pensar nisso aqui para o Brasil, porque como a rentabilidade da renda fixa seria menor em países desenvolvidos como os Estados Unidos, pode ser que mais pessoas pensassem em países subdesenvolvidos como o Brasil para deixar aí na taxa de juros básica ou num produto de renda fixa, mas isso não aconteceu, então temos aí manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos e aumento da taxa de juros no Brasil. Para terminar não, porque eu ainda quero mostrar mais um indicador importante. Aqui a gente tem o preço do ouro, e por que eu estou mostrando o ouro aqui? Porque o ouro está numa máxima histórica, não no dia de hoje especificamente, mas nas últimas semanas e meses, negociando então acima dos $3.000. E por que isso é importante? Porque o ouro historicamente foi uma reserva de valor, então pode ser que exista uma desconfiança em relação ao dólar, e certamente algumas pessoas já estão desconfiando do dólar em função de toda a dívida trilionária dos Estados Unidos. E quando a gente fala desconfiando do dólar, a gente fala desconfiando das moedas fiduciárias de uma maneira geral, porque o dólar ainda é uma das moedas mais fortes, e quando a gente pega o real, por exemplo, o real é muito mais fraco que o dólar, foi criado em 1994, o dólar tem muito mais tempo aí de existência e existe muito mais demanda por dólares. Então, se o dólar está fraco, se existe desconfiança em relação ao dólar, existe desconfiança em todo o sistema fiduciário, todo o sistema fiat hoje em dia, e não é à toa, porque desde 1971 não existe mais paridade do dólar com o ouro, então não existe mais essa conversibilidade, e agora políticos, burocratas conseguem expandir base monetária, criar dinheiro do nada, criar inflação, se beneficiar através do efeito Cantillon e mandar a conta para nós. Então é um sistema aí que beneficia os amigos do rei, que beneficia políticos e burocratas, e não à toa o Bitcoin foi criado então como uma alternativa a esse sistema para evitar o efeito Cantillon, para evitar a diluição monetária por parte das pessoas que utilizam a moeda, as pessoas mais simples e mais pobres, que não conhecem tantos instrumentos financeiros para se proteger aí da inflação real. Então, o Bitcoin surgiu meio como um protesto em relação ao sistema financeiro tradicional, que beneficia os amigos do rei, que beneficia banqueiros centrais e políticos e burocratas aí que têm acesso a taxas de juros subsidiadas, enquanto a taxa de juros aí das pessoas mais pobres e que não têm tanto conhecimento financeiro estão cada vez maiores e colocando cada vez mais pessoas aí nessa escravidão da dívida moderna. Bom, então dito tudo isso, voltando agora para o preço do Bitcoin, como é que estamos aí em relação aos indicadores? Lembrando novamente que isso não é uma dica de investimentos, você não deveria investir em Bitcoin só porque você assistiu um vídeo no YouTube. O seu primeiro investimento em Bitcoin deveria ser conhecimento, então eu já falei isso em vários vídeos, a gente tem inúmeros livros grátis em PDF disponíveis na internet, no site, por exemplo, do Instituto Rothbard. Eu recomendo que você leia 6 lições do Mises se você quer entender um pouco mais sobre economia, e sobre Bitcoin eu recomendo que você leia o Padrão Bitcoin do Saifedean Ammous, ou Bitcoin Red Pill, ou Bitcoin, o Dinheiro na Era Digital, se não me engano, Fernando Urrich. Então existem inúmeros livros que falam sobre economia. Recomendo também que você leia A Desestatização do Dinheiro do Hayek, Prêmio Nobel de Economia, e você vai entender o problema da moeda. Bom, dito tudo isso, invista em conhecimento e tire suas próprias conclusões, que isso não é uma dica de investimentos. Mas dito isso, então, como é que estamos em relação aos indicadores do Bitcoin? O Mayer Multiple já está acima de 1, o que significa que não está mais de acordo com esse indicador tão barato o preço do Bitcoin como estava nos $75.000. Mas, historicamente, a gente tem uma tendência de alta aí no preço do Bitcoin, então se a tendência continuar, a gente vai ter uma valorização do preço do Bitcoin em relação à moeda fiduciária. Lembrando que isso
irá acontecer se a tendência continuar, a gente não tem como prever o futuro, certo? Em relação aqui ao Bitcoin Long Term Power Law, que é uma projeção aí que eu acho interessante, tem um limite superior, um limite inferior, a gente vê aí uma máxima de 4 em 4 anos, então a gente viu aqui em 2013, a gente viu novamente aqui em 2017, ou seja, 4 anos depois, a gente viu aqui em 2021, ou seja, 4 anos depois, mais 4 anos a 2025, a gente ainda está longe desse topo, e esse topo estaria em torno dos 300 a 400 mil dólares, e hoje o Bitcoin está sendo negociado a 100 mil dólares. Então isso aqui serve para vocês verem aí o potencial de alta do Bitcoin, caso a gente tenha um ciclo de alta aí nos próximos meses. Existem alguns indicadores que mostram que agora, para metade, para o final de 2025, pode ser um momento de alta no Bitcoin. A única coisa que eu ficaria aí de olho é a questão da dívida dos Estados Unidos, que é crescente, então poderemos ter um problema econômico global. Quando a gente olha para o Buffett Indicator, a gente vê que o preço das ações está muito alto comparado com o GDP, ou PIB dos Estados Unidos, que é um indicador bastante interessante que mostra aí período de bolha no mercado de ações, e é o que está acontecendo atualmente. Não à toa, o Warren Buffett, um pouco antes de sair da Berkshire Hathaway, fez um caixa aí de, se eu não me engano, mais de 300 bilhões de dólares, já falei sobre isso em alguns vídeos aqui do canal, então temos uma potencial crise. Mas fora isso, os indicadores do Bitcoin mostram que o preço continua se valorizando e agora a gente tem então novamente o preço do Bitcoin acima dos 102 mil dólares. Bom, então um apanhado geral sobre as notícias, sobre preços, indicadores. Se você gosta do conteúdo aqui do canal e quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na economia no Brasil e no mundo, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, deixar seu like, ficar à vontade na seção dos comentários e clicar no hype também se essa opção aparecer para você. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês amanhã ou ainda hoje, porque estou fazendo vídeos diários aqui no canal, às vezes mais de um vídeo por dia. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.